Graças a Deus, queridos. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor, Isaías 57, nessa mesma unção. Eu queria ler mais, antes de compartilharmos da palavra de Deus, o tema que nós temos para esta manhã, eu queria ler esse versículo que fala da grandeza de Deus. Nós acabamos de falar um pouco da grandeza dele. Isaías 57, versículo 15. Amém? Amém. Isaías 57, 15 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Irmãos, esse Deus que nós servimos é o único Deus que habita num ser menor do que Ele. E sabe quem Ele habita? É em nós. É o único Deus tão grande, que a Bíblia diz aqui, Isaías descrevendo sobre Ele, Ele diz aqui que Ele habita na eternidade. Ele não tem começo nem fim. E esse Deus, Ele se fez tão pequeno para morar dentro de nós. Ele diz que Ele vivifica o espírito dos abatidos e vivifica o coração dos contritos. Esta manhã, irmãos, você está no melhor lugar. Você está nele, Ele está aqui. A Bíblia diz que tudo que foi criado, tudo que existe nos céus e na terra, veio dele. Feche seus olhos por mais um instante e agradeça a Ele. Moisés, escrevendo dele, sobre ele, ele diz que ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Ele fala que todos os seus caminhos juízes são. Deus é a verdade, nele não há injustiça. Justo e reto é. Ele diz que Ele te achou na terra do deserto, no ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe ao seu redor, instruiu e o guardou como a menina dos teus olhos. E não houve outro Deus que o te guiou a não ser Ele. É Ele que te traz, é Ele que te capacita, é Ele que te cura. É Ele que faz aquilo que tem para fazer. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Deus. Nós te louvamos por ser um Deus tão grande. Tu habita no meio do teu povo, Senhor. Nós não merecemos, mas nessa manhã nós queremos louvar a Ti pela grandeza, pela majestade que o Senhor tem e o Senhor é. Nós te louvamos nessa manhã, Deus. Nós te louvamos nessa manhã. O que estás assentado no mais alto e sublime trono. Ah, Deus, no trono. Manifesta, Senhor, manifesta-se nessa manhã, Deus. E ao Cordeiro. A Tua palavra declara que onde há o Espírito de Deus há liberdade. Seja o louvor. Damos total liberdade, porque tudo que está aqui é Teu, Senhor. Seja a honra. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Seja a glória. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos, ao que está sentado no trono.
e ao Cordeiro seja o louvor, seja honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia! Poderoso Deus, Levantamos, Senhor, em adoração a Ti. poderoso Deus, Louvor e adoração. poderoso Deus, minha alma anseia por ti. poderoso Deus, Aleluia! Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Abro minha boca e suspiro. Minha alma anseia por ti, meu Senhor. Aleluia! Abro minha boca e suspiro. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia! Glória e majestade a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Abram as vossas Bíblias no livro de Josué. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Diga para alguém que está do seu lado: você está no melhor lugar. Irmãos, nós temos uma tendência, né, a falarmos algumas coisas e às vezes algumas pessoas que dão trabalho na igreja, nós queremos tirar elas da igreja, mas eu quero dizer que a igreja ainda é o melhor lugar para o pecador. Amém? Aqui é o melhor lugar, irmãos, para quem não presta. Nós vamos aprender pela palavra de Deus. O tema dessa mensagem é uma cidade de refúgio. E a cidade de refúgio hoje nada mais é do que a igreja, aonde nós nos reunimos. Aqui, irmãos, é um lugar onde entram pessoas que ninguém quer mais receber. Então nós precisamos entender o seguinte, que a igreja é como um hospital, e no hospital tem pessoas, tem paciente que chega lá,
que estão com enfermidades que não vão mais sair do hospital, mas tem uns que vão passar lá só para fazer alguns exames. Infelizmente nós temos pessoas na igreja que desenvolvem, que crescem, mas tem outras que dão muito trabalho. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, biblicamente, falando dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 13, ele falando dos pastores, ele fala que os pastores, quando ele for orar pelas nossas vidas, eles devem orar com alegria. Amém? Amém. Mas ele também fala que nós devemos orar também, nesse mesmo texto. Ele deve orar por aqueles que prosperam, aqueles que frutificam, é alegria, mas aquele também que dá trabalho, você também precisa orar por ele. Então nós precisamos orar, por quê? Porque quem transforma é o Senhor, nós somos agentes do reino de Deus nessa terra. Deus escolheu homens, como diz em Jeremias 3,15, Ele deu pastores segundo o seu coração, para instruir, para trazer ensinamento a essas pessoas. Então nós não podemos tirar ninguém, nós não podemos e não temos autoridade também de falar para sair. A Bíblia diz no Salmos 1, que é um Salmos que a gente gosta de ler, o último versículo ele diz que o ímpio não subsistirão aonde? Na congregação. Então não é você que tira, é o Senhor, amém? Então é o Senhor que tira, mas deixa entrar, irmãos, porque aqui é um lugar onde Deus ele tem escolhido para transformação de vidas. Eu sou um exemplo disso. Eu vim de uma vida completamente destruída e o Senhor, quando eu entrei neste lugar, eu fui instruído pela palavra de Deus e hoje essa pessoa que outrora não prestava para nada está aqui pregando a palavra de Deus. Então Deus continua transformando vidas, amém? Então no livro de Josué, no capítulo 20, ele vai contar, tem 9 versículos somente, eu quero ler esses 9 versículos com os irmãos. Josué capítulo 20. O título aqui em cima do versículo, em cima do capítulo, diz que estabeleces a cidade de refúgio. Amém? Todos abriram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós a cidade de refúgio, que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não por intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e propará a sua palavra perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e verá a sua cidade, a sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes na Galileia, na montanha de Naftalim, e Siquém na montanha de Efraim, e Queriate-Arba, que é Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão de Jericó para o oriente apartaram Bezé, no deserto, na campina da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até se pôr por diante da congregação. Amém, irmãos? Eu quero nessa manhã ministrar à igreja acerca de uma cidade de refúgio. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, tudo o que estava escrito no Velho Testamento, ele caminha até Jesus, até o Novo Testamento. Então tudo que foi escrito no Velho Testamento, Deus tinha em memória que ia chegar em uma pessoa chamada Jesus. Então,
Eu não coloquei aqui, mas no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis e os outros livros, todos eles, menos Gênesis, os 4 outros livros, tem ordem da parte do Senhor para separar cidades. Separar 6 cidades. Deus pediu para separar 6 cidades, onde o povo poderia recolher-se nessa cidade, alguém que tivesse cometido algum pecado, algum acidente, que tivesse matado alguma pessoa, ele poderia correr até a cidade, e essa cidade não podia ficar longe das tribos. Então 3 dessas cidades foram no deserto, antes do Jordão, e 3 delas foi depois do Jordão, só para vocês entenderem essa passagem aqui. E no livro de Números, capítulo 35, o livro de Números, capítulo 35 inteiro, ele vai falar essa mesma passagem, só que no versículo 1, Deus vai falar para as tribos que os levitas, eles não teriam heranças na terra. Então, as tribos, quando alcançassem e destruíssem os seus inimigos, eles precisariam separar algumas cidades, 48 cidades eram separadas para os levitas, e 6 dessas 48 cidades eram pontos estratégicos, que eram 6 cidades onde as pessoas que matavam alguém se refugiavam nela, e essas cidades eram dos levitas. Então quando um homicida chegava nessa cidade, os levitas instruíam eles estavam ali para instruir aquelas pessoas que tinham matado alguém. Então quando Josué atravessa o Rio Jordão e ele conquista todas as cidades, Deus promete algo para eles, e Deus cumpre o que Deus prometeu para o seu povo, que daria Canaã, e Deus deu Canaã para eles. Então todas as tribos foram se dividindo, e de repente Josué, ele recebe uma mensagem de Deus. Diz no versículo 1, falou mais o Senhor a Josué, ou seja, Deus está trazendo a Josué à memória aquilo que ele tinha deixado escrito. Então Deus fala: Josué, não se esqueça do que eu falei, que eu ordenei para vocês pelo ministério de Moisés. Eu quero que vocês separem 6 cidades, e nessas 6 cidades serão refúgios, são um lugar de refúgio para as pessoas que matarem outras pessoas. Então Deus, irmãos, nós já vemos aqui Deus tendo cuidado, o cuidado de Deus de proteger o pecador. Mas a Bíblia diz aqui que eram pessoas que tivessem matado alguém, mas que não tivessem intento no seu coração. Foi um acidente. E quando essas pessoas matavam, elas tinham que correr, porque o vingador de sangue, que era o remidor daquela família, alguém que cuidava daquela família, pegasse o homicida, o assassino, ele poderia matar com as suas próprias mãos. Então quando ele cometia o crime, ele tinha que correr até a cidade. Ele teria que correr até a cidade. E a Bíblia não fala sobre isso, mas estudando, dizem que essas cidades elas foram colocadas em lugares específicos que não davam um dia de viagem. Então a pessoa que matava alguém, elas tinham que correr até alguma dessas cidades mais próximas, e no caminho para essas cidades haviam placas de sinalizações dizendo cidade de refúgio, cidade de refúgio. Então aquele homicida corria até a porta da cidade, e quando chegava lá na cidade, antes de entrar na cidade, os anciãos, eles pegavam ele pegava as palavras daquele homicida, e ele analisava as palavras daquele homicida e colocava para dentro da cidade. Então quando o homicida entrava para dentro da cidade, ele chegava dentro de algumas dessas cidades, o vingador de sangue, ainda que ele chegasse nessa cidade, ele não poderia mais matá-lo, não poderia. Mas se ele pegasse antes, ele poderia matar, porque a lei dizia que era olho por olho, dente por dente, pele por pele. Então isso dizia a lei. Então se o vingador de sangue pegasse, então certamente aquela pessoa morreria. E Deus, irmãos, tem me feito refletir nesses dias que nós temos um lugar de refúgio. Amém? Amém? Eu quero que vocês entendam que tudo no Antigo Testamento caminha até uma pessoa chamada Jesus. Então quando Deus ele separou essas 6 cidades, ele já estava, no coração de Deus já estava a pessoa de Jesus, que viria, e ele seria um lugar de refúgio. Seria um lugar de refúgio para a humanidade. Eu queria que vocês abrissem junto comigo, deixa aí o livro de Josué aberto. Eu queria que vocês abrissem comigo
em Isaías 32, olha o que a Bíblia vai nos dizer acerca de uma promessa que ele viria, e quem seria ele? Não seria mais um lugar físico, não seria mais uma cidade, mas seria uma pessoa. Então Isaías 32, havia uma promessa que ele viria e ele já veio, amém? Amém. Jesus já veio e ele é a nossa cidade de refúgio. Então diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 32, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele varão, não mais uma cidade, aquele varão, a palavra varão quer dizer homem, e será aquele homem um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de água em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Aleluia. Então Deus envia o seu Filho Jesus Cristo a essa terra, e não mais uma cidade, mais uma pessoa. Quando Jesus entra nessa terra, é interessante, irmãos, que quando ele entra nessa terra, o primeiro convite que ele faz, é isso que Deus deixou escrito nas Escrituras. Então você vai ver vários salmos, várias passagens, depois das leis, que você vai ver pessoas falando lugar de refúgio, esconderijo. Então os escritores, eles tinham nas suas mentes, que quando eles estavam falando de refúgio, quando eles estavam falando de lugar forte, eles estavam falando dessas 6 cidades. Então quando eles colocavam algo escrito, que o esconderijo dele é o Senhor, eles tinham na mente deles a cidade que o Senhor tinha estabelecido lá atrás. E eu quero dizer para vocês nessa manhã o seguinte: nós temos um lugar de refúgio, de proteção, como diz aqui a palavra do Senhor. Mas irmãos, nós precisamos atentar para o grande convite, porque Jesus, quando ele chega na terra, a primeira coisa que ele diz é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem uma tradução que diz sobrecarregados, uma tradução mais antiga, vai mudando-se o tempo, vão tirando a linguagem, nessas linguagens mais difíceis, mas a tradução mais antiga diz que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por que sobrecarregado? Porque por causa do pecado nós colocamos sobre as nossas vidas uma sobrecarga. Porque Deus não tira completamente tudo de nós, irmãos. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque uma carga nós precisamos levar. Nós temos um fardo, nós temos algo que nós precisamos da parte do Senhor carregar. Que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, ele está falando que nós temos uma carga, e cada um de nós precisamos carregar essa carga. E que carga é essa? Ele diz, quando Jesus ele fala do segundo convite, ele diz: vinde a mim, ele fala assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então tomar sobre ele o jugo. Qual que é o jugo? Renúncia. Renunciar aquilo que nós gostamos, renunciar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, renunciar, colocar nele. Isso é um fardo, isso é algo que nós carregamos pelo Evangelho, por amor ao Evangelho. Não pense que você vai vir por cristianismo, como muitas pessoas acham, e tem essa deficiência de entender isso. Acha que Deus vai vir para a igreja e Deus vai resolver todos os problemas dela, e que não vai ter mais tribulações, não vai ter mais nada. Irmãos, é um evangelho falso que está sendo pregado hoje. Porque o evangelho de hoje está sendo dito que nós precisamos ir para os montes, fazer campanha, parar de sofrer, quando a Bíblia diz que nós vamos sofrer. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, e nós queremos parar as aflições. Então, nós queremos tirar um fardo, queremos tirar uma carga que Jesus já disse que nós teríamos que carregar, que é a renúncia, aquilo que nós temos que renunciar por Ele. Mas eu quero nessa manhã enfatizar bem aqui para nós, é sobre uma cidade de refúgio que nós temos. Essa cidade de refúgio é o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que eu disse nessa manhã, eu falei para vocês o seguinte: o melhor lugar onde você deve estar é aqui. Não saia, irmãos, porque tem um vingador de sangue que ele pode, em qualquer momento, te pegar.
Não saia da cidade, não saia deste lugar. Nós sabemos que há muitas pessoas, volta lá para o livro de Josué, há muitas pessoas nesses dias que estão saindo deste lugar, estão saindo da presença do Senhor, e o inimigo, o nosso inimigo, ele tem pegado muitas pessoas distraídas, e tem sido, o fim dessas pessoas tem sido uma tragédia terrível, irmãos. Muitos jovens morrendo, muitos pastores morrendo, muitos líderes morrendo, porque eles estão saindo do lugar de refúgio, estão saindo dessa cidade de refúgio, que nós acabamos de ler aqui em Isaías, que ele é um refúgio, ele é um esconderijo, ele é uma sombra de uma grande rocha. Então somente nele você pode encontrar refúgio, somente nele você pode receber o perdão dos seus pecados. Não vá buscar na religião, não busque na religião. Irmão, sabe a diferença de Judas para a mulher adúltera? É que Judas foi buscar na religião perdão, e quando ele chegou diante da religião, a religião disse: o que eu tenho a ver com isso? E naquele momento ele sai arrependido do que ele fez e vai se matar. Mas o problema da religião, colocar a mulher adúltera aos pés de Jesus, é porque ela foi jogada no lugar certo. Só que os homens, irmãos, a religião sempre tenta colocar fardo em cima de nós, mas Jesus, ele sempre sabe tirar o fardo sobre as nossas vidas. Então quando aquela mulher foi lançada aos pés de Jesus, a Bíblia diz que aqueles homens disseram: Senhor, essa mulher foi pega no ato adulterando e ela precisa morrer, porque a lei de Moisés dizia que precisava morrer. Mas só que eles tinham duas estratégias. Por quê? Se Jesus desse a sentença para ela tem que morrer, ele estaria contra a lei de Roma, porque Roma que deu a ordem que só eles podiam matar. Só Roma podia matar. Então quando eles disseram: olha, qual é a sentença dessa mulher? Ele estava dizendo: se ele falar que ela tem que morrer, ele está contra a lei de Roma, e ficar contra a lei de Roma, irmão, já era. E se ele falar que não deve matar, ele está contra a lei de Moisés, então o povo vai se levantar contra ele. Então, humanamente falando, aquela mulher, ela não tinha esperança nenhuma, mas Jesus acha um lugar, irmãos. Amém. Jesus acha um lugar, Jesus acha um jeito para salvar o pecador. Mas o pecador, irmãos, que se arrepende, não comete mais o pecado, tá bom? São pessoas que veem o Evangelho e conhecem o Senhor, e ainda com dificuldade, mas vão buscando cada vez mais aquilo que é perfeito, aquilo que é santo. A Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Você precisa brilhar. A partir do momento que você para de brilhar, então a sua caminhada está regredindo. Então é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Amém. Então com aquela mulher ali aos pés de Jesus, Jesus olha para aqueles e diz assim: quem dentre vós, sabe o que é que ele diz? Estiver sem. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, se a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos foram jogando as pedras. Naquele momento, se eles não tivessem pecado até então, naquele momento eles teriam. Por quê? Porque eles estavam acusando uma mulher, porque a lei também dizia que aquela mulher, se ela foi pega no ato do adultério, ela teria que trazer também o homem, e os dois teriam que ser apedrejados. Então naquele momento eles estavam saindo fora da lei. Então naquele momento ele não estava cumprindo a lei, não estava cumprindo os mandamentos, aquela lei que Moisés tinha estabelecido. Então quando eles entenderam isso, ele falou: todos nós pecamos. Então foram lançando as suas pedras, e Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê os teus acusadores? Ela fala assim: Senhor, eu não sei. Ele falou: se eles não te acusaram, eu também não te acusarei. Vai e não peques mais. Então o Senhor, Ele sabe, quando nós nos encontramos nele, Ele sabe nos livrar, irmãos, porque há uma sentença sobre as nossas vidas. Aqui, olha, volta aqui no livro de Josué, no versículo 2, ele diz assim: fala aos filhos de Israel, isso Deus falando a Josué, fala aos filhos de Israel dizendo: apartai para vós cidade de refúgio,
de que vos falei pelo ministério de Moisés. Deus estava trazendo à memória aquilo que ele tinha falado para Moisés. Mas olha só o versículo 3: para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que seja um refúgio do vingador de sangue. Quem é o vingador de sangue, irmãos? Diga assim: Satanás. Mas Satanás, ele tem legalidade sobre as nossas vidas? Sim. Qual é a legalidade que Satanás tem sobre as nossas vidas? O pecado. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos, diga assim, todos, eu estou no meio, e você também está no meio. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Aí no mesmo livro, em Romanos 6:23, diz o que? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por quem? Por Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor declara que nós temos um vingador de sangue, e que ele está, a Bíblia diz em 1 de Pedro 5:8, que ele anda ao nosso derredor. Ele está perto de nós, observando se nós vamos sair deste lugar, se você vai abandonar este lugar. Porque se você sair de Jesus, irmãos, você está pego. Porque a ordem para o homicida era o seguinte: olha, você vai ter uma cidade de refúgio, nessa cidade você está protegido de qualquer inimigo, do vingador de sangue, de qualquer parente, você está protegido. Mas no livro de Números, a partir do versículo 9, vai dizer que se aquele homicida saísse da cidade, foi o que aconteceu, que até o pastor Rui ministrou aqui no batismo, sobre Simei. Simei, ele tinha amaldiçoado a Davi, e Davi não fez nada, mas quando Davi chega na velhice, ele diz: filho, tem um homem que está no nosso meio, que ele é filho de Belial, ele é um homem ruim. Então observe, então o rei Salomão, lembrando-se da lei, ele traz esse Simei para dentro de uma dessas cidades, e diz para ele: olha, não saia dessa cidade, porque se você sair, você vai morrer. E ele diz o quê? Boa é esta palavra. Por quê? Porque ele estava seguro. Mas passou-se 3 anos, Simei sai da cidade, escondido. E quando ele sai, alguém chega para Salomão e diz: olha, Simei saiu. E quando ele saiu desse lugar de proteção, ele teve que ser executado. Por quê? Porque não cumpriu aquilo que estava escrito. Então nós temos proteção somente no Senhor. Se você sair dele... Por isso que ele diz em 2 Crônicas, capítulo 15, ele diz: olha, fala para o rei Asa, se vocês estiverem comigo, eu estou com vocês, porém se vocês me deixarem, esse princípio não muda, irmãos. É um princípio da palavra de Deus que não muda. Se você se achegar a Ele, buscar o Senhor enquanto se pode achar, Ele vai deixar você achar Ele, mas também se você não buscar, você não vai achar. Então quando o Senhor falou para Josué sobre isso, trazendo a memória do povo, ele diz: olha, todo homicida que entrar nessa cidade, não saia, porque se sair, tem alguém que tem legalidade para matar você. E é o que tem acontecido hoje. Muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas têm deixado o caminho do Senhor. Para quê? Para viver prazeres, irmãos, prazeres que são momentâneos, prazeres que são para essa terra. Coisas que nós vamos deixar tudo aqui, nós não vamos levar absolutamente nada. Então as pessoas, o ser humano, eles têm morrido, muitos deles têm morrido. E a maioria das vezes que nós vamos no cemitério, são pessoas que um dia já serviram ao Senhor. Então o conselho de Deus para o seu povo nesta manhã é: não saia deste lugar. Ainda com dificuldade, ainda que você, como diz lá em Atos 17, tateando pudesse o achar, ainda que você esteja nele, esteja buscando nele, que uma hora ele vai fazer que você encontre ele. E quando você encontrar ele, irmãos, ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Entenda o propósito de Deus para a sua vida, querido. Porque se você entender o propósito de Deus para a sua vida, se você souber exatamente por que você está nessa terra, você precisa saber o que você veio fazer nessa terra, não porque você está vivendo nela. Se você descobrir por que Deus ele te trouxe nesse mundo, qual é a finalidade, o propósito, porque Deus tem propósito na sua vida, você não vai sofrer tanto,
O problema é que muitas pessoas ficam dentro da igreja e não encontram o propósito original de Deus para as suas vidas. Então eles ficam aí buscando e não encontram, e de repente eles saem, porque eles não encontram isso no Senhor. E Deus, Ele tem um lugar para você, Ele tem uma obra para a sua vida, para cada um de vocês, para cada um de nós, Deus tem algo específico, mas nós precisamos buscar do Senhor. O problema, irmãos, é que nós queremos que Deus fale conosco. O propósito de Deus não é igual a esfirra do McDonald's, do Habib's, que 15 minutos está pronto. Deus nunca vai testificar algo do céu em 15 minutos, você precisa ter tempo para Ele. Só que a nossa vida é tão corrida, é só trabalho, é tantas coisas, que às vezes nós não paramos tempo para dizer para o Senhor: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Porque ainda que você esteja seguro nele, você pode fazer muito mais para Ele nessa cidade. Nesse lugar de proteção, nesse lugar onde você está protegido, você tem sido ensinado por pastores, por mestres, por homens e mulheres de Deus que têm ensinado a palavra de Deus. Para quê? Para você crescer. Porque não vale a pena você ficar dentro de uma cidade de refúgio, somente em proteção, sendo que as pessoas que estão te instruindo, estão gastando o seu tempo para vir num lugar como esse, ensinar a palavra, gratuitamente, ninguém cobra nada de ninguém para ouvir a palavra de Deus. Você está sendo ensinado e de repente você sai como se não estivesse absolvendo nada, como se não estivesse dando honra àquela pessoa que está te ensinando, que era o caso dos levitas, que ensinava os homicidas, dizendo para eles que eles deveriam se arrepender, que o que eles fizeram foi errado, oravam por eles. É exatamente o que acontece na igreja hoje. Só que muitas pessoas não dão crédito para isso, irmãos, não dão crédito para isso. Deus está colocando pessoas para nos ensinar. A palavra de Deus nós temos ouvido a palavra de Deus, mas ela não tem ficado guardada no nosso coração, e muitas pessoas passam um tempo e de repente saem, e ficam procurando igrejas perfeitas. Quero dizer para você o seguinte: se você achar, não entre, senão você vai estragar aquela igreja. Porque o problema não está nas igrejas, está em nós, irmãos. Nós precisamos assumir. Você sabe qual foi o maior erro de Adão? É dizer: Deus, o Senhor, a mulher que o Senhor me deu foi errado, o que o Senhor fez foi errado. Porque se Adão, irmãos, tivesse naquele momento se arrependido, dizendo: Deus, eu pequei, eu errei, talvez Deus tivesse mudado a história de Adão. Mas Adão encontrou a sua desculpa na sua esposa e a sua esposa na serpente. Então o homem sempre coloca desculpa e sempre arruma desculpa em outras, porque não existe homens perfeitos. A única pessoa perfeita que passou nessa terra é Jesus Cristo. Amém? O escritor aos Hebreus, capítulo 11, ele vai falar sobre os heróis da fé. Atenta bem isso que eu vou falar para vocês nessa manhã. Os heróis da fé são homens, são pessoas que passaram por essa terra e deixaram um exemplo de vida para cada um de nós. Mas exemplo de vida não é modelo, nosso modelo de vida é Jesus Cristo. Por isso que em Hebreus 11 ele fala dos heróis da fé, mas no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olha, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que o escritor estava dizendo? Ele está falando: vocês têm vários exemplos de vida, mas o modelo de vocês é Jesus, olhem para Ele. Então é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: olha para Ele, porque Ele é o autor, Ele começou e Ele finalizou o que Ele começou. Então Ele é exemplo, Ele é o padrão, Ele é o modelo para as nossas vidas. Ele é o molde que se você está nele, você vai ser igual a Ele. Agora, se você não estiver, você vai ser parecido com o mundo. Então, voltando aqui para o Josué capítulo 2, 20. Então ele diz assim, olha, no versículo 4: e fugindo para alguma daquelas cidades, pôs-se-á à porta da cidade e propará as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos. Diz assim, da tal cidade: então tomarão consigo na cidade e lhes darão lugar para que habite com eles. Irmão, você sabia que há muitas pessoas perecendo porque elas perderam dentro da igreja o princípio de você andar com alguém. Quando você está andando com pessoas que têm te ensinado a palavra de Deus, você vai seguir a palavra de Deus.
Agora, quando você anda dentro da igreja, na cidade de refúgio, também tem outros homicidas, irmãos. E tem pessoas que vão sair de lá e vão continuar homicidas. Mas tem outras pessoas que estão dentro da cidade, que elas vão ser transformadas. Então ande com pessoas que estão transformadas. Para quê? Para que você não corra o risco de sair dessa cidade. Porque alguém pode te influenciar para sair deste lugar. E é o que acontece principalmente com a juventude. Eu trabalhei 9 anos com jovens. Hoje eu deixei o Anderson na liderança do jovem. Então o jovem chega, de repente um chega no meio deles e começa a falar, falando coisa, vamos ali, não tem nada a ver, vamos ali, e começa em ambientes, e aqueles homens que instruem a palavra de Deus, que estão ali para ensinar a palavra de Deus, eles não querem mais andar. Então tem outros homicidas, tem outras pessoas, tem outros pecadores dentro da cidade, que estão influenciando a outros a saírem. Porque a ordem era o seguinte, olha, eles têm que morar dentro dessa cidade e ficar junto com os levitas, junto com os anciãos, junto com os sacerdotes. Eles precisam ser ensinados. E o ensinamento da parte de Deus, irmãos, não é somente um dia, não é somente agora. Nós temos a mania de querer receber do Senhor em um culto, irmãos. Nós temos exemplos no nosso ministério de pessoas que não faltam em culto, é os nossos pastores. Não faltam em culto nenhum. Por que eles não faltam? Porque Ele quer nos ensinar um princípio de nós estarmos na casa de Deus aprendendo. Só que muitas pessoas falam, não, hoje eu estou cansado, hoje é não sei o que, e começa a arrumar desculpa, e muitos daqueles que poderiam estar aqui hoje, para ouvir uma palavra como essa, talvez nunca mais vai ouvir algo que Deus está falando nessa manhã, talvez nunca mais Deus vai falar do jeito que está falando aqui. E essa pessoa está perdendo o ensinamento porque ela está fazendo alguma coisa nesse feriado. Daniel, o que elas estão fazendo é pecado? Claro que não, irmãos, dependendo do que eles estão fazendo. Não é pecado, mas poderia estar num lugar como esse, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus para ficar num lugar de proteção. Mas infelizmente muitos deles têm saído. Então diz no versículo 5 o seguinte: e se o vingador de sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intento e não aborrecia dantes. Tinha uma coisa aqui interessante, irmãos, nessa passagem, porque esse homicida ele só era guardado, ele só era seguro se ele tivesse cometido um crime, mas que não tivesse sido o intento do coração dele. Só que o problema da humanidade de hoje não é esse, é que nós pecamos mesmo, e a Bíblia diz que nós pecamos, nós temos que morrer, porque o salário do pecado é a morte, porque nós pecamos, irmãos, com consciência do pecado, porque esse homem aqui, ele matou alguém, mas o intento do seu coração não era matar, mas nós, quando praticamos um erro, nós praticamos sabendo. E se nós sabemos o que nós estamos fazendo é errado, e se nós não nos arrependermos, nós não estivermos no lugar certo, irmãos, infelizmente, o salário do pecado é a morte. Então, Daniel, eu cometi sabendo o meu erro, e agora tem arrependimento, tem remissão de pecados para a minha vida? Tem. Quando? Quando Jesus disse na cruz do Calvário, Pai, está consumado, Ele disse, está pago a sua dívida. E quando Ele pagou a sua dívida, Ele pagou daquele erro que você, ainda que você sabendo, você cometeu, Ele te pagou, Ele pagou aquele pecado. Então, irmãos, a nossa proteção hoje é muito maior do que aquela cidade física, porque aquela cidade física, se aquela cidade lá, aquela pessoa saísse daquele ambiente, se ele quisesse, ainda que ele não quisesse sair da cidade, mas ele tivesse dado uma volta lá fora, alguém da família pegasse ele, já era, teria que morrer. Mas em Jesus, irmãos, nesse lugar seguro, nesse lugar forte, a Bíblia diz em Salmos 34:7 que Ele coloca os seus anjos ao derredor, para quê? Para livrar a cada um daqueles que são seu. O inimigo não tem legalidade, não tem poder para encostar em você. Por quê? Porque hoje você pode entrar na cidade, você pode sair da cidade, você pode entrar na igreja, sair na igreja nele, e você está livremente para o diabo não pegar você.
Então você é livre. Deus deu liberdade para você entrar e sair, mas essa liberdade, irmãos, ela custa um preço. O quê? O preço da renúncia. Você precisa estar nele. Eu estava pensando, essa semana eu tive que fazer o seguro do meu carro. Irmãos, e está caro, hein? Eu não sei se a polícia hoje não tem tido tanto policial ou se os ladrões têm se multiplicado, porque está caro. O seguro mais caro do meu carro ficou R$6.000. Quando eu falei, tem que vender o carro para poder pagar o seguro. E o mais barato, R$2.600. Aí o Senhor me falou algo tremendo, irmãos. Falou, filho, o seguro da terra tem um preço, mas o preço que eu dou para você é a graça. Você não precisa pagar nada. Se você entrar nesse lugar seguro, você não precisa pagar absolutamente nada. E o Salmos 91, irmãos, é interessante que ele diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, Ele é o Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, se nós confiarmos no Senhor, o seguro da terra você precisa pagar, mas o seguro do céu é de graça. Isaías 55, ele diz, por que vocês gastam o vosso dinheiro naquilo que não é pão nem leite? Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinde a mim, ele está falando, vinde a Ele, porque o preço que você precisa pagar para estar num lugar seguro, irmãos, é só renunciar à sua própria vida. Renunciar aos seus desejos, renunciar àquilo que você aparentemente gosta, aparentemente parece ser bom para você, porque tudo que é bom para nós é aquilo que vem do Senhor, irmãos. Aquilo que vem do Senhor é bom para nós. Jesus, ele não veio nessa terra cumprir a sua vontade. Jesus, ele veio nessa terra cumprir as Escrituras. Você pode ver que os evangelhos ele vai dizer, Jesus fez isso porque estava escrito, Jesus fez aquilo porque estava escrito. Os evangelhos estão dizendo o seguinte, Jesus ele veio cumprir as Escrituras. E sabe por que o povo de Deus perece? Porque não cumpre as Escrituras, não cumpre a palavra de Deus. E quando você não cumpre a palavra de Deus, você está fora do propósito. E conhecer a palavra de Deus, irmãos, vai muito mais do que você ouvir, vai muito mais além disso, vai de você ter tempo para o Senhor. Muitos de nós temos Bíblia de estudo, Bíblia não sei de quê, dentro das nossas casas, e nós não paramos para ler essa palavra, para que essa palavra guarde as nossas vidas, para que essa palavra ela esconda as nossas vidas, para que essa palavra aqui ela possa estar nas nossas vidas. Então muitos de nós temos sofrido por quê? Porque não temos vivido a palavra de Deus. E esse seguro da terra, irmãos, só cobre os danos da terra, mas esse seguro que está em Jesus, ele cobre tanto os danos da terra como do céu, porque ele tem vida eterna para você. Ele tem vida eterna para cada um de nós. O seguro é Jesus e você está nele. Há proteção para essa terra, porque há muitas pessoas pegando proteção, mas só para essa terra. Coloca os seus carros blindados, coloca os seus seguranças para andar perto, coloca um monte de coisa, coloca as suas casas com os grades, com os portões, com os muros altos, e a proteção deles é nessa terra, e ainda não tem, mas a nossa proteção no Senhor Jesus, a proteção nele, ele pode cobrir tanto danos materiais dessa terra, ele pode te dar tudo o que você deseja, mas ainda, além de tudo isso, ele pode te dar vida eterna. E o maior presente que o ser humano pode ter, irmãos, é a vida eterna. É o maior presente. Então, irmãos, eu queria dizer uma coisa que o Senhor falou para mim nesse versículo 4, falando sobre esse jovem, esse homicida. Aí você pode perguntar o seguinte, Daniel, mas eu não sou homicida, eu nunca tirei a vida de alguém. Você pode estar se perguntando, mas eu nunca matei alguém. 1 João capítulo 3, o versículo 15, abre lá comigo, 1 João capítulo 3, João capítulo 3, olha o que o apóstolo João ele vai falar na sua carta, é muito sério isso, queridos.
capítulo 3 de 1 João, versículo 15, diz assim: qualquer que aborrece, causar aborrecimento, essa palavra quer dizer, aborrecer quer dizer causar aborrecimento. Qualquer que aborrece a seu irmão é o quê? É homicida. Então pense aí, irmãos, talvez você esteja com vários crimes, com vários pesos de várias vidas nas suas costas, e você acha que você não é homicida porque você nunca matou alguém fisicamente. E a Bíblia diz que qualquer que causa aborrecimento a uma pessoa, se a pessoa é aborrecida porque você usou uma palavra dura contra ela, usou algo que não veio da parte do Senhor, você matou aquela vida, você é homicida. E ele diz aí, o finalzinho do versículo seguinte: e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Não há nele a vida eterna, nenhum homicida. Então, se nessa noite, traga a sua memória, se alguma pessoa se desviou, alguma pessoa saiu dos caminhos do Senhor por tua causa. Porque se ela saiu e você sabe que você é essa pessoa que tirou essa pessoa do meio da casa dessa cidade de refúgio, eu quero dizer que você tem que tomar cuidado. Porque você tem dado legalidade para o inimigo pegar você a qualquer hora. Então, irmãos, a Bíblia ela é muito clara. E o Senhor veio falando comigo, irmãos, nesse texto seguinte. Uma coisa interessante é que se esse homicida ele saísse dessa cidade e ele fosse pego, ele seria morto. Ele seria morto. Mas se ele estivesse dentro dessa cidade, ele seria protegido. Como nós, irmãos, nós estamos protegidos pelo sangue do Senhor. A proteção das nossas vidas é o sangue dele sobre nós. Então não perca, a Bíblia diz que você não deve fazer profano o sangue dessa nova aliança. Não faça, não tome a ceia cometendo erro, cometendo pecado e acha que isso não tem dado nada para a sua vida. Tome muito cuidado, porque ele não tem por um inocente o culpado, irmãos. Deus não tem por um inocente se você é culpado. Volte lá para o livro de Josué, por favor. Diz aqui no versículo 6. Esse versículo 6, irmãos, é a base dessa passagem. É o centro dessa mensagem de hoje, esse versículo 6, que diz assim: e habitará na mesma cidade, até que se ponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote. Até que morra. Qual que era a liberdade para esse homem sair? O sacerdote, o sumo sacerdote, morrendo. Essa era a liberdade que ele teria. Aí é onde entra, irmãos, o amor de Deus para com a humanidade. Deus sabia que não tinha outro jeito de você ser livre, de você sair, de você ter liberdade, a não ser ele matando o seu próprio filho. E esse sumo sacerdote, ele é um símbolo de Jesus. Se você abrir lá em Hebreus capítulo 6, versículo 18 em diante, ele vai dizer que o lugar seguro que nós temos é nele, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Então quando o sumo sacerdote morria, aquele homem poderia sair daquele lugar, daquela cidade e ficar livremente, mas enquanto ele não morresse, ele não poderia sair. A liberdade que nós temos hoje é em Jesus, mas mesmo você tendo liberdade nele, você precisa entender o seguinte: você precisa estar nele para você ter liberdade. Porque se você sair, ele morreu pela humanidade. Nós sabemos que Deus já pagou o preço de toda a humanidade, irmãos. Qualquer um pode encontrar esse lugar de refúgio nessa cidade, nessa pessoa em Jesus. Mas a pergunta é: todos estão nessa cidade? Todos têm esse lugar seguro? Mas ele não já pagou o preço? Já, mas nem todos querem. Nem todos estão neste lugar seguro. Então, a liberdade para esse homem era o sumo sacerdote morrer. E Jesus teve que vir nessa terra
pegar os nossos pecados, pagar o preço da nossa dívida. Em Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo, capítulo 2, versículo 14, ele diz o quê? E a dívida que era contra nós, por alguma ordenança, o que ele fez? Ele tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Então a dívida que o Daniel, que cada um de nós tínhamos, está nele, somente nele, porque quando o diabo chega para você e ele diz, olha, eu vou te matar porque você pecou, Jesus, ele tem que entrar como sumo sacerdote, como intercessor. Ele diz, olha, ele está em mim, você não tem legalidade nele, mas se você não estiver nele, irmãos, infelizmente o diabo vai te pegar, vai pegar você. Esse lugar de refúgio é somente no Senhor. Aí eu fiquei pensando nessa passagem o seguinte, esse homem ele volta, no finalzinho do versículo ele diz aí, olha, e morrendo o sumo sacerdote que houver naqueles dias, então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, a cidade de onde ele fugiu. Então aquele homicida volta. É mais ou menos, irmãos, hoje o que acontece. Você sabia que para muitos criminosos é melhor eles estarem na cadeia? Está amarrado, Daniel, é verdade. Para muitos criminosos é melhor estar na cadeia. A cadeia hoje, irmãos, foi tirada da Bíblia, é um lugar de refúgio para muitas pessoas. Porque se ele estivesse aqui fora, talvez ele já tivesse morto, porque alguém ia vingar o sangue daquele que ele matou. Então a cadeia é um lugar de refúgio para muitas pessoas. Então tem pessoas que falam assim, nossa, meu filho está preso, ora ao Senhor, Deus, cumpra a tua vontade nele, porque talvez ele esteja um tempo naquele lugar, porque lá dentro, irmãos, tem pessoas que têm ensinado a palavra de Deus, talvez seu filho vai sair de lá convertido, coisa que ele não foi aqui fora. Então Deus, ele sabe cuidar dos seus filhos, Deus sabe cuidar da sua família. Agora como ele vai cuidar, irmãos? Está nele, está no propósito dele, amém? Então assim, esse lugar de refúgio era lá dentro, só que o sacerdote morria, ele tinha legalidade, ele podia voltar para sua casa. Aí o Senhor falou algo tremendo comigo, irmãos, sobre isso. Ele voltou para sua casa. Não sei quanto tempo o sacerdote havia naquela cidade, havia falecido. Talvez a morte do sacerdote talvez fosse para aliviar, né, a raiva daquela família que estava sobre o homicida. Então acredito que Deus deu essa ordem, porque se ele voltasse antes, aquele homicida poderia morrer por causa da raiva que ficava no coração daquela família. Mas passasse muito tempo, as coisas vão se acalmando e as coisas vão se alinhando e aquela raiva vai acalmando. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Há muitas pessoas dentro da igreja que têm liberdade. Elas são livres por fora, mas presas por dentro. Por quê? Porque acredita, irmãos, que quando esse homicida, ele voltava para sua cidade, voltava para sua terra, voltava para sua casa, ele ia comparecer diante daquela família que ele matou aquela pessoa. E ainda que ele não fosse culpado, estaria na consciência dele que ele matou alguém daquela família. E sabe o que o Senhor trouxe na minha memória, irmãos? Ele trouxe na minha memória a passagem de Filemão. O livro de Filemão. O livro de Filemão, ele está antes do livro de Hebreus, são alguns versículos, e essa passagem está escrita na Bíblia, muitas pessoas não sabem nem por que está escrito na Bíblia. Filemão tinha um servo chamado Onésimo, e por algum motivo, não se sabe como, esse Onésimo, ele saiu, ele era servo, ele servia a casa de Filemão. Filemão era um homem bem sucedido. E de repente, ninguém sabe como, Onésimo foge daquela casa, e ele, em algum lugar, não se sabe onde, talvez em Roma, não se sabe onde, ele encontra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso, e ele vai visitar o apóstolo Paulo na cadeia. Quando ele chega na cadeia, o apóstolo Paulo prega o evangelho para ele. Certamente, Onésimo conhecia o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era amigo de Filemão. A Bíblia diz isso lá. Ele fala que ele era companheiro dele, amigo dele. Então o apóstolo Paulo prega para Onésimo. E em determinado tempo ele pede para voltar de novo para a casa do seu senhor Filemão. Só que quando ele manda voltar para a casa do seu senhor, ele manda uma ordem para Filemão. Ele diz: Filemão, agora esse homem que te era inútil, agora é útil para ti e para mim. Onésimo, irmãos, é um símbolo dos pastores. Filemão é um símbolo dos pastores. Onésimo é o símbolo dos liderados. O apóstolo Paulo, ele é o símbolo de Jesus Cristo.
E sabe o que o Senhor falou para mim? Que ainda que você esteja dentro dessa cidade, que o sumo sacerdote morreu por você, há muitas pessoas dentro da igreja ofendidas com seus líderes, liderados ofendidos com seus pastores e pastores ofendidos com seus liderados. E você precisa ser livre, porque talvez você esteja livre por fora, mas por dentro você é preso. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que têm muita mágoa, tem muito rancor de algumas pessoas que estão convivendo com eles e eles nunca perdoaram. Essa manhã, essa tarde é um dia de perdão. Você precisa perdoar os seus pastores, e os seus pastores precisam perdoar os seus liderados. Então o apóstolo Paulo escreve para ele dizendo: olha, ele não te era útil. Talvez você deu muito trabalho para os seus líderes, talvez você já cometeu muitos erros na liderança dos seus líderes, mas você precisa voltar. E os seus pastores, os seus líderes precisam perdoar você. Porque o apóstolo Paulo, ele é um símbolo de Jesus. E quando o apóstolo Paulo manda Onésimo de volta, ele diz: olha, eu poderia pegar ele e servir nas minhas prisões, porque eu estou preso, ele poderia me servir, mas isso não seria justo, porque eu não ia fazer isso sem o seu consentimento. Deus tem muitos propósitos tremendos para a vida de muitas pessoas, mas ele não cumpriu porque você está preso. Porque você está fugindo dos seus pastores, dos seus líderes. Ah, mas ele já fez coisas absurdas. Volte. O apóstolo Paulo está dizendo, Jesus está dizendo para Onésimo: volte para a casa do seu Senhor e reconcilie com ele. Porque aquele que era inútil, agora ele vai ser útil para você. Porque Deus tem propósito, irmãos. Sabe qual é a diferença de Deus para nós? É que Deus vê o princípio, o fim desde o começo. Diz Isaías 46:10. Ele vê o fim desde o começo. Sabe o que Isaías está dizendo ali? Pela palavra do Senhor, ele está dizendo o seguinte: olha, as coisas que vocês estão vendo hoje não é o que vai acontecer amanhã. Jesus Cristo, quando ele veio nessa terra, está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42 ou 40, diz lá que Jesus estava passando. João Batista fala para André e João, diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus. Eles deixam a João Batista e seguem a Jesus. E quando eles estão seguindo a Jesus, Jesus para e fala: o que vocês querem? E André diz: mestre, onde moras? Então Jesus leva André e João até a sua casa. Quando André sai, o apóstolo André é irmão de Pedro. Ele sai da casa de Jesus e vai até Pedro. Quando ele chega para Pedro, ele diz: Pedro, nós encontramos aquele que está escrito nas escrituras, o Messias. Pedro se levanta e vai com André e encontra Jesus. Quando Jesus vê Pedro, irmãos, ele diz: olha, tu és Simão. Pode ler lá, ele diz: tu és Simão. Uma das traduções da palavra, do significado da palavra Simão, quer dizer inconstante. Ele falou: olha, você, Pedro, é inconstante. Imagina, irmãos, e você vê na trajetória de Pedro que ele era inconstante. Imagina toda vez quando alguém chamasse o nome dele, falava: ei, inconstante, vem aqui. Jesus disse: olha, você é Simão, você é inconstante, mas a partir de hoje você vai ser chamado Cefas, quer dizer Pedro, quer dizer pedra. O que isso quer dizer, Daniel? O que quer dizer, irmãos? Que Deus vê coisas que nós não vemos. Ele pega um cara inconstante e que continua sendo inconstante no seu ministério, até o dia que ele morre, ele volta, trata com Pedro, e aquele homem vai até Roma, e o imperador diz: olha, se você negar esse Cristo, você não morre. Ele diz assim: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Um homem que era inconstante, um homem que as pessoas não davam nada para ele, mas o Senhor vê o fim desde o começo, irmãos. Então tem pessoas no nosso meio que ninguém dá nada para eles, é essas pessoas que Deus vai usar. Porque Deus vê coisas que o homem não vê, irmãos. Samuel chega e diz: é esse. Deus fala: ah, Samuel, você olha o que está diante dos seus olhos. Tem muitas pessoas dando aparência para nós, perto de nós, mas lá dentro, irmãos, são pessoas que estão nos caluniando. São pessoas que não estão junto conosco. Eu não estou falando que os que fazem isso são dessa forma, mas tem muitos que aparentemente você fala: é essa pessoa que eu vou colocar, e Deus está falando: não é esse daí, eu vou levantar um Davizinho que você não conhece ainda, ele nem sentou na mesa, mas nós só vamos comer quando o Davi chegar. Deus vai levantar pessoas, irmãos, que são os Davis. Os Davis que ninguém dá nada, eles estão lá no pasto e não tem aparência de ninguém dá nada por ele. É esse que o Senhor vai usar, porque as coisas que o Senhor faz, irmãos, é loucura para o mundo.
E a matemática de Deus é completamente da matemática da terra, do mundo. Porque a matemática da terra é que 1 mais 1 é 2. Mas a matemática do céu é completamente diferente. Ele diz que o fraco que é forte, que o que chora é o que será consolado. Então a matemática de Deus é diferente da matemática do mundo, irmãos, porque a matemática do mundo diz que se aquele ali prospera, é aquele que vai dar resultado. E a gente fica procurando na igreja quem está dando resultado, mas o Senhor pega as pessoas que não dão resultado e faz com que dê resultado. Porque Ele é Deus, é Ele que escolhe. Então, ainda que aquele homem saía daquela cidade, ele saiu da cidade, e ele está lá no meio da sua cidade, no meio do seu povo, ele tinha consciência ainda que ele estava livre lá da cidade de refúgio, ele estava preso por dentro porque ele tinha algo com aquela família. Então o que ele deveria fazer? Pedir perdão. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo naquela carta de Filemão. Ele está falando, pastores, líderes, vocês precisam se perdoar, porque segundo diz, irmãos, que Onésimo foi um braço direito de Filemão na sua casa, porque a igreja, tinha uma igreja na casa de Filemão, e Onésimo era servo, era empregado dele, agora ele era irmão em Cristo, ou seja, ele estava servindo o Filemão na sua casa como ministro de Deus. É isso que Deus faz. Vamos lá. O apóstolo Paulo, irmãos, ele começa a ter a pressa. Ah, Jesus, Deus é tão lindo, irmãos. Deus é tão grande. Como eu falei para vocês, eu vou ler alguns versículos aqui, não vou ler todo. Filemão, né? No versículo 7, é por isso que eu falei que Filemão ele é um símbolo dos líderes, dos pastores, dos ministros de Deus. Por quê? Porque ele diz aqui que, olha uma das características de Filemão, né? Ele diz o seguinte... No versículo 7 diz assim: tive grande gozo, alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foram reanimados. Os líderes, irmãos, têm reanimado, os pastores têm reanimado. Ele diz aqui que uma das características de Filemão é que ele reanimava o coração dos santos. Isso era uma das características dele. Mas é o versículo seguinte, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que agora ele é velho. Mas no versículo 10 ele diz assim, olha, peço-te por meu filho Onésimo, não é mais servo, é filho. Ele diz, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Não se sabe como, apóstolo Paulo, não se sabe como, mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, isso trazendo para o nosso contexto de hoje. Há muitos liderados que deram muitos trabalho, e há pessoas, irmãos, eu quero profetizar nesta manhã, que há pessoas que líderes precisam ir buscar. Você que estava liderando pessoas que hoje não estão mais, você precisa buscar ele, trazer ele de volta para junto de ti, porque ele vai te dar muita alegria ainda. Essa palavra não vem do homem, essa palavra vem de Deus. Deus vai trazer pessoas que já passaram por aqui, vai trazer de volta para o nosso meio e vai usar a vida deles tremendamente, irmãos. É isso que Deus faz, porque o entendimento do homem não entende essas coisas, mas o que Deus determinou, isso Ele vai fazer, ninguém vai impedir o que Deus determinou. Então há pessoas que deram muito trabalho, que já esse daqui está rejeitado, não tem mais jeito, Deus vai trazer de volta, e no momento oportuno Ele vai trazer ele como um filho e não mais como servo. E o coração daquele homem, irmãos, daquela pessoa, daquela mulher, daquele jovem, daquela criança, vai ser transformado, porque Deus sabe trabalhar nas prisões. Prisões quer dizer dificuldades, Deus sabe trabalhar nas dificuldades, e quando Ele voltar, recebe ele como filho amado. Deus está dizendo nesta manhã. Então Ele diz aí, olha, no versículo 11, o qual no outro tempo te foi inútil. Ele te foi inútil. Talvez Filemão tivesse uma bronca, uma raiva, porque naquela época, os donos dos servos, eles tinham direito até de mandar matar. Ele poderia matar. Não se sabe se foi Onésimo que trouxe a carta. Agora imagina, irmãos, aquele homem chegando na casa de Filemão, o servo fugitivo entrega uma carta
para ele e dizer: olha, lê essa carta aqui. Imagina Filemão olhando o rosto de Onésimo naquele momento. Você acha que foi fácil para Filemão? Sim ou não? Não foi, irmãos, mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. Então abra seu coração, que é o Senhor que capacita. Então Filemão lê aquela carta de alguém que escreve sobre aquele que estava outrora como servo, como inútil, como alguém que não prestava. E Filemão olha, começa a ler e recebe, porque a Bíblia diz que ele recebe ele na sua casa. Ele diz o seguinte: olha, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. A ti e a mim. Deus está falando o seguinte através do apóstolo Paulo, o símbolo de Jesus nessa manhã. Ele está dizendo: olha, esse que te deu trabalho, agora ele é útil a ti e a mim, porque ele também vai me servir a partir de agora. Aleluia. O apóstolo Paulo, foi uma das maiores dificuldades do ministério dele, foi as pessoas acreditarem nele, irmãos. Lê lá depois de Atos capítulo 9, a Bíblia diz que os irmãos não queriam aceitar, porque ele acha que ele estava camuflado, que ele queria entender onde a igreja estava para matar todo mundo. Imagina como estava a cabeça da igreja. Alguém que matava os cristãos, alguém que tinha ordem pelo imperador para matar todo mundo, agora ele se converte. Ninguém acredita nisso, irmãos. Mas teve um homem chamado Barnabé. Todo Paulo precisa de um Barnabé, irmãos. Todo Paulo precisa de um Barnabé. Barnabé começou a instruir a Paulo e mostrar para Paulo. Barnabé pega Paulo e leva ele até os apóstolos. E ele começa a ensinar e a falar para os apóstolos, dizendo: olha, esse homem aqui que vocês não acreditam nele, eu ouvi ele falar de Cristo e faz coisas extraordinárias, porque aquilo que o homem não vê, irmãos, Deus, ele sabe resgatar o que não presta e colocar dentro de nós o que presta. É isso que ele faz. E o apóstolo Paulo, ele vira nada mais do que um dos maiores escritores da Bíblia, da palavra de Deus. Um homem eloquente, um homem que Deus usou poderosamente e que hoje está sendo como um símbolo de Jesus nessa manhã aqui para nós. Então ele diz aí: olha, agora eu quero, para voltar para lá, irmãos, que eu não vou prolongar muito, tá? É só para a gente entender isso que o Senhor falou no meu coração. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz aí, me ajuda aí onde está escrito, que ele fala que ele vai ter com ele de volta, que ele vai ter a casa dele. Ele fala em algum dos versículos aqui final que ele vai... Não, ele fala que para ele preparar lugar, que ele vai ter... 22? Isso, é isso daqui mesmo, versículo 22. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo, como símbolo de Jesus, eu quero profetizar nessa manhã, como algo profético nessa manhã, que se nós abrirmos o nosso coração, viu líderes, viu liderados, se nós abrirmos o nosso coração, como o apóstolo Paulo escreveu a Filemão, o Senhor também está dizendo nesta manhã para nós, Ele vai visitar a sua igreja. Ele está dizendo aí o símbolo: olha, juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Se perdoar, como Filemão perdoou a Onésimo e Onésimo perdoou a Filemão, o Senhor vai vir, irmãos, e vai preparar, vai vir neste lugar, vai vir nas nossas vidas, vai vir nessa cidade, vai vir neste lugar, e Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus está dizendo: olha, eu vou vir, se vocês se perdoarem, se vocês receberem, se vocês trouxerem de volta, eu vou fazer coisas extraordinárias no meio de vocês. Prepara-me pousado, porque eu vou vir. E quando o Senhor vier, irmãos, Ele vai fazer coisas grandes. Porque se o Senhor não estiver no nosso meio, irmãos, o maior problema da carta de Laodiceia é que Jesus estava de fora. O maior problema era isso. E hoje nós temos uma igreja que pensa, você pensa que é rico, você pensa e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não se baseie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, irmãos. Mas aquele que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer, diz o Senhor. E conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer Ele, porque a capacidade humana nossa chega a um limite, irmãos, que nós não podemos dar mais, e também não podemos receber, mas Deus pode dar. Então não deixe jamais o Senhor sair da sua vida, deixa Ele sempre na sua vida. Voltem lá para Josué,
Eu quero ler o versículo 7 agora. Nós vamos pegar esse versículo 7 e vamos aplicar isso nas nossas vidas, para finalizarmos nessa tarde. Já é tarde, né? O versículo 7 diz assim: então apartaram 6 cidades. Eu quero ler para vocês o nome dessas 6 cidades. E essas 6 cidades, elas têm um símbolo para as nossas vidas que nós encontramos somente em Cristo. Quando Deus separou essas 6 cidades, Deus tinha na sua mente essas 6 cidades, porque tudo no Velho Testamento, irmãos, tanto os nomes de cidade como o nome de pessoas, eles tinham um significado, e o significado contava muito. Contava muito. Por exemplo, o pai de Sansão, Manoá, o nome dele chama, o significado do nome Manoá significa consolo para os outros. Não é à toa que Deus colocou um nazireu na família de alguém que tinha um significado próprio para ele. Então Manoá, ele é um símbolo de quê? De um nome que o Senhor lá na frente cumpriu o propósito, ele é um conforto para os outros. Então Deus, através desse nome, através desse homem, manda um libertador, Sansão, o último juiz. Ele vem para trazer descanso para Israel, descanso para o seu povo. E uma coisa interessante, irmãos, não fugindo um pouco agora do que nós estamos falando, Manoá, ele é um símbolo de alguém que nós precisamos aprender muito. Manoá é um símbolo de alguém que busca ensinamento dos céus e não da terra. Nós queremos aprender a cuidar das coisas de Deus com a terra, irmãos. Se a igreja é dele, de quem que nós devemos buscar auxílio? De quem que é? É dele. O problema é que a gente quer enfeitar a igreja fazendo algumas coisas. Nós queremos cobertura sobre nós, sendo que a cobertura que nós temos é dele. Então Manoá, quando a mulher dele diz assim: olha, eu encontrei um homem, não sei se um homem, se um anjo, diz que nós vamos ter um filho, ele vai ser assim, assim, assim. Manoá, no capítulo 13, diz que ele se prostra e vai orar ao Senhor: Deus, se isso que o Senhor falou é verdade, manda esse homem de volta, porque eu quero saber o que o Senhor disse para essa mulher. Então Manoá, Deus responde a oração de Manoá, o anjo volta, e a primeira coisa que Manoá, quando encontra com o anjo, ele diz o seguinte: o que você disse para essa mulher é verdade? Ele disse: sim, é verdade. Então agora você me fale, porque eu preciso ouvir o que eu tenho que fazer com essa criança, porque ele não é da terra, ele é um escolhido, ele é um nazireu. Então ele começou a tratar com Sansão, não com o ensinamento da terra, ele buscou de Deus um ensinamento que era do céu. Como que essa criança vai ter que viver nessa terra? Aí o anjo foi falando para ele: não pode passar navalha, ele não pode beber nada do que é da fruta da vide, do vinho, ele não pode cortar a barba, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode fazer, porque ele é nazireu de Deus, ele é um escolhido. A igreja, irmãos, foi escolhida pelo Senhor. E nós, como ministros, como servos do Senhor, nós precisamos buscar do Senhor um refúgio para a igreja. Ah, mas a igreja parece que está perdendo tudo. Irmãos, Deus tem um controle de tudo, Deus não perdeu o controle de nada. Abacuque, quando ele vê aquilo, os homens dentro das igrejas, o próprio povo fazendo maldade um com o outro, ele ora ao Senhor por vários dias e disse: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com o teu próprio povo? Aí Deus responde a Abacuque, diz: ah, Abacuque, você não sabe que tudo está no controle das minhas mãos. Aí quando Abacuque, irmãos, quando ele entende o propósito de Deus, no capítulo 3, versículo 2, ele diz, sabe o que ele diz? Ele diz assim: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia, porque eu sei que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Deus tem um controle de tudo, queridos. Não fique inventando coisa para poder acrescentar à igreja. O problema hoje é que as pessoas querem encher a sua igreja, chamando pessoas, uns artistas aí, pagando fortuna para eles, para encher as suas igrejas, sendo que aquilo que nós recebemos foi de graça. E muitas pessoas enfeitando muitas coisas nos púlpitos, para poder encher a igreja, porque estão perdendo membros, porque só sai membro. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Só se preocupe de você não ser injusto com ninguém. Se preocupe de você não ser a causa de um homicídio, que alguém morra por sua causa, que alguém saia por sua causa. Se você não for o causador, fique tranquilo que está tudo dentro da vontade de Deus. Amém? Então no versículo 7 diz assim: então apartaram
Primeira cidade, Quedes. Essas 3 cidades que eu vou falar para vocês, elas ficavam para o lado de Canaã, do outro lado do Rio Jordão. E as últimas 3 cidades, elas ficaram... Essas 3 cidades, depois se vocês quiserem anotar aí, vocês que estão anotando, está escrito em Êxodo 21, 13, Números 35, de 1 em diante, Deuteronômio 4. Aqui mais devagar. Êxodo 21, 13, que foi a primeira vez que o Senhor falou a Moisés. Número 35, todo o capítulo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 41 em diante. E Deuteronômio capítulo 19, de 1 em diante. Ele vai falar sobre isso. Então, 3 cidades, eu acredito que seja Deuteronômio 19 ou 4, 41, ele vai dizer que 3 cidades quem separou foi Moisés. E 3 cidades além do Jordão, quem separou foi Josué. Então, tudo isso tem um significado para as nossas vidas. Tudo isso tem um significado para nós. E as 3 primeiras cidades que Josué fala aqui, eram as 3 cidades depois do Jordão. Depois que eles atravessaram o Jordão, que eles conquistaram na terra de Canaã, foram essas 3 cidades. A primeira delas era Quedes. A palavra Quedes no original quer dizer santidade. Uma dessas cidades, o nome dessas cidades quer dizer santidade. Irmãos, como é que é isso? Um homicida agora pode receber santidade dentro de si? Como é que alguém que matou outra pessoa, alguém olhar e falar, mas esse cara matou gente, esse cara tirou, fez isso, aquilo de errado, fez aquilo outro. Isso para o mundo não entra na cabeça do ser humano. Como que alguém que já matou, já roubou, já fez tudo aquilo outro, já foi um estrupador, já foi prostituta, já foi lésbica, como é que esse camarada agora se converte e diz que ele é santo? Porque uma dessas cidades, o significado dessa cidade quer dizer santidade. Ele é um lugar de santidade, essa cidade de refúgio é um lugar de santidade. O Senhor colocava homens, os levitas, que são representados pelos líderes da igreja, eles ensinam a palavra, e a palavra, quanto mais você ouve, mais você se liberta, e quanto mais você se liberta, mais santo você se torna, irmãos. Mais santo você se torna. Então quer dizer santidade. Jesus falando para aqueles religiosos, os fariseus, no capítulo 8, versículo 44, ele diz, quem de vocês me condena de pecado? Quem é de vocês me convence de pecado? Por quê? Porque nele não há pecado, irmãos, e se você está nele, você vai ser parecido com ele. Só que a santidade do Senhor é Ele que coloca dentro de você, querido, você precisa estar nele. Amém? Essa é a primeira cidade. A segunda cidade é Siquém, quer dizer fortaleza, um lugar de fortaleza. E sabe o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim, olha, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você está em Cristo, Ele é uma fortaleza, você está seguro. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, irmãos, não saia desse lugar, porque ele é um lugar de fortaleza. O inimigo não pode chegar até você se você estiver protegido nessa cidade de Siquém, quer dizer fortaleza. A outra cidade que está no mesmo capítulo 7 diz que é Hebrom. A palavra Hebrom quer dizer união, unidade. Quando você está nessa cidade, você que era um cara que não tinha relacionamento, Deus faz com que você tenha relacionamento com as pessoas. Eu me lembro que quando eu cheguei a primeira vez aqui no Parque América, que me trouxeram aqui, você fica assim meio estranho, né? Você olha e fala, meu, que povo é esse, né? Você fica assim meio estranho, alguém vai te cumprimentar, você dá a volta assim, se senta, já fica ali, tal. Mas aí depois o Senhor vai te ensinando, alguém vai chegando, ô, graça e paz. Aí você fica pensando quem é graça e paz, pensa que é um homem, sei lá quem é. Aí você fica assim, meio perdidão. Aí você olha e fala, meu Deus, que lugar é esse? Vem a primeira vez, vem a segunda vez, aí Deus vai te fazendo conhecer pessoas, aí vai chegando algumas pessoas mais perto de você, te abraça, aí te beija, aí você vai se sentindo mais à vontade. Aí daqui a pouco aquele cara que não tinha contato nenhum com ninguém, que era recuado, que ficava assim meio por fora de tudo, ele de repente começa a entrar, começa a ter relacionamento com as pessoas. Deus começa a usar a vida dele para falar com outras pessoas, irmãos, e esse cara se torna
um pacificador, alguém que vai ser usado por Deus para pacificar, trazer paz para as pessoas. E Jesus, ele falando dessa cidade, ele está falando que ele, essa cidade, ele diz assim, olha em João 17, 22, ele diz: dei-lhes a tua glória, para que sejam um, como nós somos um. O propósito de Deus nessa cidade é que você entenda que você e ele tem que ser um, e você e o seu irmão precisam ser um, queridos. Então essa palavra é bom, quer dizer união, unidade, comunhão. Se vós estiverem na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essas são as 3 cidades. Depois, antes do Jordão, a outra cidade é Bezé, que quer dizer segurança. Um lugar seguro. A palavra Bezé quer dizer segurança, um lugar que ele de segurança, que ele traz segurança para as nossas vidas. A outra é Ramote. A palavra Ramote quer dizer o lugar de refúgio para os humilhados. E é realmente, irmãos, todo homicídio, imagina como estava a cabeça daquele homem. A palavra Ramote quer dizer um lugar de refúgio para os humilhados. Alguém que saiu correndo da sua cidade, humilhado, triste, amargurado porque tinha matado alguém, e entra numa cidade, de repente ele é restaurado, todo humilhado, todo quebrado, e alguém começa a restaurar ele. E em Tiago 4,10 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo, ele vos exaltará, ele vai te exaltar. E me faz lembrar, irmãos, da passagem quando Jesus encontra Pedro, capítulo 5 de Lucas. A Bíblia diz que Pedro e João, eles estavam lavando as redes porque não tinham pegado nada. De repente Jesus disse: ei Pedro, empresta seu barco. E ele entra no barco de Pedro e diz: vai ao mar alto. E Pedro começa a entrar para o mar. E de repente, naquele mesmo mar onde Pedro não pegou absolutamente nada, imagina a decepção, a frustração para um pescador, irmãos, não ter pegado nada aquela noite. Lavando a rede, não ter pegado nada. E de repente alguém falou: eu quero seu barco emprestado. E ele vai, quando ele prega para a multidão, ele disse: Pedro, agora eu vou pagar o que eu te pedi. Lança a sua rede. Irmãos, imagina na cabeça daquele homem. O mesmo mar, o mesmo ambiente, no mesmo lugar que frustrou aquele cara. Que ele saiu dali decepcionado por não ter pegado um peixe. De repente, irmãos, oh, aleluia, ele joga as redes. E era tanto peixe que a Bíblia diz que ele fez sinal para outros barcos virem ajudar ele, irmãos. É assim que Deus faz com os humilhados, ele exalta. No mesmo lugar onde você é humilhado, é o mesmo lugar onde Deus te exalta. No mesmo lugar onde o Satanás jogou Jesus, colocou ele na cruz, foi o lugar onde ele disse: Pai, está consumado, está pago. Foi o mesmo lugar de honra. É o mesmo lugar, irmãos, onde o diabo te humilha, onde Deus vai te levar para te exaltar. Se é na sua família, Ele vai te exaltar no meio da sua família. É no seu trabalho, Ele vai te exaltar no meio do seu trabalho. É na igreja, Ele vai te exaltar na igreja. Lembra de onde você está sendo humilhado, pois é nessa manhã Deus está dizendo: Ele vai te exaltar nesse mesmo lugar. Porque os humilhados, essa cidade de refúgio, quer dizer um lugar para os humilhados. E Deus, Ele tem um tratamento para os humilhados. Deus sabe tratar os humilhados, irmãos. E para finalizar aí, a última cidade, né? Golã, lugar de refúgio para os tristes. Lugar de refúgio para os tristes. Eu quero finalizar com Isaías 61, que ele é um lugar de refúgio para aqueles que estão tristes, para aqueles que não têm alegria, para aqueles que estão amargurados, estão tristes porque cometeram grandes erros. Isaías 61, versículo 1 em diante. Vou ler só Isaías 61. Eu vou ler até o versículo 3 para nós finalizarmos nessa manhã. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui mais uma vez. Eu queria que nós cantássemos o último hino. O título diz assim: a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Diga assim: para.
Esse para, irmãos, ele tem um significado muito grande. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, para quê? Qual é o propósito do Espírito de Deus está sobre você? Então ele está dizendo, olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para. O Espírito de Deus está sobre as nossas vidas para alguma coisa. E você precisa saber o porquê você tem o Espírito de Deus. Porque Deus, Ele tem deixado você triste, colocado você num lugar onde Ele tem colocado no seu coração alegria. Para que tudo isso? Deus não te dá nada que Ele não vai requerer lá na frente para usar para o reino dEle, irmãos. Nada. Se Deus te deu um carro, Ele tem propósito no seu carro. Se Deus te deu uma casa, Ele tem propósito na sua casa. Se Ele te deu filhos, Ele tem propósito nos seus filhos. Deus propósito em tudo, irmãos. Deus viu você sozinho, Ele tem propósito porque Ele te deu uma esposa. Então Ele diz aí, olha, o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para quê? Para pregar as boas novas. Para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar o que, irmãos? A consolar o que, irmãos? Todos os tristes, todos os tristes. Aí ele diz aí, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deus tira a tristeza do seu espírito, querido, da sua alma. Deus tira essa tristeza que você sente por ter cometido erros, por não se perdoar. Você que talvez fez aborto e não se perdoa porque você tirou a vida de uma criança na sua ignorância. Deus, Ele pode tirar essa tristeza do seu espírito. Deus pode tirar aquilo que o homem não é capaz de tirar, o que o psicólogo não pode fazer, que o psiquiatra não pode fazer, Ele pode. E Ele quer fazer na sua vida. É por isso que o Espírito de Deus está aqui nessa noite. É tudo através dele, irmãos. O Espírito de Deus, Ele é consolador. Ele veio para consolar. Ele veio para consolar quem? Os tristes de Sião. Ele veio para trazer o que? Restauração. Essa cidade, neste lugar, o Senhor, Ele pode dar aquilo que você acha que não pode receber. Só Ele pode te dar, queridos. Só o Senhor pode dar a você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Só o Senhor pode fazer na sua vida. E Ele quer fazer. Ele quer fazer. Eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos orar, queridos. Nós vamos orar e finalizarmos nessa tarde o que o Senhor falou conosco. Talvez nessa manhã você ouviu acerca de Onésimo. Talvez você seja um Onésimo. Você foi alguém que foi magoado pelos seus líderes, e Deus está dando a oportunidade de você se restaurar nessa noite para que Ele possa te usar. Talvez nessa noite você possa ser como Filemão. Nessa tarde, amanhã não, tarde, glória a Deus. Que por algum motivo você magoou os Onésimos, os seus liderados. É uma tarde de restauração, querido. Deus não traz nada em vão. Antes de vir para cá, eu estava ali naquele banco ali, e eu senti uma responsabilidade, um peso muito grande, porque eu sei o que Deus vai fazer nessa tarde aqui. Porque é o Espírito de Deus que trouxe essa mensagem à igreja. E eu saí daquele banco ali, eu fui lá para trás e baixei a cabeça e disse: Senhor, eu estou com meu coração pesaroso, porque é uma responsabilidade ministrar a Tua palavra. Mas se o Senhor tem propósito em tudo que vai ser ministrado, manda alguém aqui e fala comigo. E de repente sai um irmão, não sei de onde, coloca a mão no meu ombro e diz: olha, o Senhor é contigo. Então o Senhor quer restaurar os corações aqui nessa tarde, queridos. Ele quer trazer você de volta. Talvez você esteja nessa tarde aqui e que você ficou por um tempo nessa cidade de refúgio e simplesmente saiu por algum motivo. Ele quer trazer santidade, Ele quer trazer união, Ele quer te fortalecer, Ele quer trazer segurança na sua vida, Ele quer tirar a tristeza do seu espírito, da sua alma. Então é uma oportunidade que você tem para você sair do seu lugar.
com o seu coração quebrantado, para que Deus, Senhor, haja nesta tarde, irmãos, o que Ele tem para fazer. Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a glorificar ao Senhor. E se você quer ser liberto, Deus nessa tarde está te chamando. Vem. Outra vez. Vem aqui na frente, filho. Diante de ti, eu quero te exaltar, eu quero te fortalecer, eu quero tirar a tristeza do seu coração. Tu escutas, Senhor, nessa tarde nós estamos aqui. Espírito de Deus, nós oramos. És fiel, Senhor. E nós queremos em nome de Jesus Cristo. Quebra todas as cadeias, Senhor, que tem prendido o coração do teu povo de prosperar. Há muitos liderados, Senhor, que precisam receber perdão, Senhor. Precisam receber perdão dos seus liderados, dos seus ministros. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor está aqui nessa tarde. Nós oramos, Senhor. Ah, Deus. Teu Espírito está nesse lugar, Senhor. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Jesus. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou famoso. Aleluia. Aleluia. Eu quero chamar os pastores aqui na frente. Eu quero que vocês venham aqui e estendam suas mãos para a igreja. E você, querido, aqui você tem liberdade. Você tem liberdade para fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Mas talvez você esteja como aquela mulher adúltera. A sua situação parece que não tem mais jeito. O Senhor está dizendo: vem, filha, que eu te perdoo. Irmãos, o Senhor está aqui. E aonde o Senhor está, e há liberdade para você sair livre. Pastores, estenda suas mãos para a igreja. Você, igreja, que sentiu da parte do Senhor, que está no seu coração isso, não saia dessa tarde, deste lugar, querido. Isso não é mais uma tarde, não é mais um culto de feriado. O Senhor te trouxe aqui, Ele quer libertar, Ele quer trazer refúgio. Vem, Senhor. Espírito de Deus, nós clamamos. Nós queremos, Senhor, estender as nossas mãos aqui para o Teu povo, Deus. E liberar, Senhor. Liberar nesta tarde, Senhor, liberar o Teu povo.
Se nós falhamos como líderes, Senhor, nós falhamos com eles. Se nós cometemos algum agravo, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Deus. Como foi ministrado desde o início, Senhor, este lugar é santo, o Senhor escolheu. Que não haja injustiça neste lugar, para que nós não possamos ter injustiça sobre nós, Senhor. O Senhor prometeu, ó Deus, que o Senhor viria e que o Senhor faria uma obra maravilhosa, e nós cremos, Senhor. Assim como o Senhor falou para Filemão, para ele preparar a pousada que ele viria, eu creio que nessa tarde é uma tarde profética, Senhor, e que o Senhor tem, ó Deus, livramento. O Senhor tem coisas para fazer nesse ministério, em nossas vidas. Por isso, Espírito de Deus, revela-nos o coração do Pai. Revela-nos o coração do Pai, o que está mais no íntimo do coração do Pai. Nós estamos aqui como ministros, Senhor, como levitas, como sacerdotes, e nós estamos aqui para instruir o Teu povo. Mas quem pode trazer santidade, o único que pode, Senhor, trazer alívio para as almas, o único que pode trazer unidade, comunhão é o Senhor. O único que pode nos colocar em lugares fortes, o único que pode exaltar o humilhado é o Senhor. Por isso, nesta tarde nós oramos, e pelo peso desta palavra nós queremos, Senhor, nós não estamos aqui alegres, ó Deus, porque está acontecendo no meio da Tua igreja. Nós estamos aqui para chorarmos, ó Deus, porque tudo aquilo que o Senhor nos dá como visão não é para nos alegrarmos com o pecado do povo, não é para ver que o Senhor está trazendo justiça sobre a Tua igreja. Há profetas que se alegram quando o Senhor traz juízo sobre determinada igreja, mas nós estamos aqui para chorarmos, ó Deus, angustiarmos as nossas almas e clamarmos ao Senhor, para que o Senhor haja no nosso meio. A igreja é Tua, Deus. A igreja é Tua, Senhor, o povo é Teu, tudo aqui é do Senhor, não há nada aqui nosso, tudo é Teu, Deus. Se nós não estamos sabendo como lidar com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai. Nós não queremos exercer autoridade sobre pessoas, mas a favor de pessoas, Deus. Porque há muitos homens com autoridade mandando em pessoas, e esse não é o Teu propósito. O Teu propósito é ter autoridade a favor. É o que nós estamos fazendo nessa tarde. Interceder pelo Teu povo, Senhor. Interceder pela Tua igreja, por aqueles que estão desanimados, estão tristes, aqueles que estão querendo parar na caminhada, aqueles que não têm mais motivação nem de pregar a Tua palavra. Eles não recebem mais revelações do Teu Espírito porque eles pararam. Senhor, nesta tarde nós oramos e nós clamamos ao Senhor por um livramento. Oh, faça a Tua vontade, meu Pai. Cumpra o Teu querer, Senhor, nos nossos dias. Oh, Jesus.